Sem mais delongas, vou convidar o Hamilton, que é diretor da PEPREM, de Santo André, a Isa e o Gustavo, da Atlas, né, que vão falar sobre o tema tão importante. Boa palestra, Hamilton. O microfone está aí, né? Oi. Bom dia a todos. Bom dia. Ixi. Acho que melhorou. Bom, a palestra de hoje será sobre a influência da tecnologia do controle e decisões de investimentos. O palestrante Isadora Granão Ferreira, ela é gerente de projeto da Atlas, e tem um sistema de gestão de investimentos RPPS, é um sistema próprio para os institutos. E o Gustavo Taiuli, engenheiro mecatrônico pela Escola Politécnica da USP, atuou como coordenador de inteligência de negócios e gerente de projetos, inovação e automações de fintechs e empresas SaaS, sócio-diretor de produtos da Clasdato. Bom, a gente vai fazer a explanação deles, depois vamos dar uns 10 minutos, aí, 15 minutos para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, para a gente não estourar o tempo, para a gente não perder o café e nem o almoço, tá bom? Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer à equipe da PEPREM por essa oportunidade de estar aqui, a equipe do Atlas por esse convite e me apresentar um pouquinho mais, né? Eu sou o Gustavo, eu sou fascinado por tecnologia desde criança, busquei a formação em engenharia por conta disso. Atualmente, eu me considero um desenvolvedor, cientista de dados, trabalho muito mais com essa parte de dados e com empreendedorismo também, né? Sempre na área da tecnologia. Boa. Bom dia, gente. Eu sou Isadora, eu faço parte da equipe do Atlas, que é um sistema de gestão de investimento focado em RPPS, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, queria agradecer também toda a equipe da PEPREM por todo o trabalho e pela organização desse evento sensacional. Queria agradecer ao Gustavo por ter aceitado o nosso convite e agradecer a todos vocês pela presença. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a influência da tecnologia no controle e decisões de investimento. Então, bora lá. Para a gente começar aquecendo aqui, quem já fez uma chamada de vídeo ao invés de uma visita presencial? Alguém já fez alguma chamada de vídeo, WhatsApp, Teams? Justo, né? Quem já subiu um arquivo na nuvem ou fez backup do celular? Ou já esqueceu de fazer o backup do celular e aí, meu Deus, né? Quem já fez ou recebeu um Pix? Melhor receber, né, do que fazer, mas beleza. Essas perguntinhas acabam mostrando um pouquinho como as tecnologias envolvidas aqui estão super presentes no nosso dia a dia. E a verdade é que tudo isso que a gente citou aqui são coisas super recentes. Quando a gente pensa ali na chamada de vídeo, ela nasceu ali nos anos 60, mas ela foi começar a ser popularizada só nos anos 90, e quando a gente pensa, foi a pandemia que deu uma acelerada para a gente realmente usar isso quase todos os dias do nosso trabalho. Então, quem nunca fez uma chamada de vídeo ali, uma reunião com um gestor, ao invés de ter que visitá-lo presencialmente ou receber essa visita? A parte ali do backup, né, na nuvem, de usar essa tecnologia, começou a ser popularizada só nos anos 2000. Então, antes disso, você não costumava usar Drive. E daí você costumava guardar as coisas no seu computador ou no seu celular, e se o computador estraga, falou, já era. A questão do Pix é mais recente ainda, foi uma revolução, né, do Banco Central do Brasil. Ela começou ali em outubro de 2020, né, quando teve o lançamento. E hoje a gente tem uma grande parte das transações financeiras no Brasil sendo realizadas com o Pix. Então, isso mostra como a tecnologia está entremeada ali no nosso dia a dia e transformando tudo a todo momento. E interessante isso, né, do Pix, que inclusive foi uma das tecnologias que surgiram mais recente dessas três que a gente apontou aqui, e teve um índice de penetração no mercado de mais de 40% em menos de um ano, né? Então, para vocês verem que toda tecnologia é um pouquinho diferente uma da outra. Mas o que é a tecnologia de fato, né? Tecnologia, a etimologia da palavra tecnologia vem de técnica e logos, do grego. Técnica é arte, a técnica ou ofício,
e logos é o conjunto de saberes, né? Colocando isso junto, o termo tecnologia é utilizado principalmente para a gente definir todos os conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo desses anos que permitem fabricar objetos, modificar o meio ambiente, com vista a satisfazer algum objetivo ou necessidades pessoais humanas, né? E para trazer um exemplo de tecnologia no dia a dia e como isso tem evoluído e quais são os impactos que eles têm aqui no nosso dia a dia hoje, né? A gente trouxe um artigo da Folha de São Paulo que dizia que quando o presidente Abraham Lincoln, dos Estados Unidos, em 1865, morreu, foi assassinado, essa notícia levou 13 dias para cruzar o Atlântico até a Europa. Agora, imagina, você recebeu uma notícia só depois de 13 dias, uma notícia tão importante quanto a morte de um presidente, né? E agora, para vocês terem como comparação, em 1997 já, quando houve a queda da Bolsa de Valores de Hong Kong, essa informação levou somente 13 segundos para cair ali na boca de todo o povo, nas principais metrópoles e no mundo inteiro. Então, é inegável, né, que a tecnologia tem transformado muito o jeito que a gente se comunica, o jeito que a gente vive de modo geral, o jeito que a gente se transporta, o jeito que a gente busca e consome conteúdo. E essa imagem que a gente trouxe aqui, a gente não consegue, né, colocar de fato todas as tecnologias e todas as empresas envolvidas nisso, mas ela acaba representando bem tudo isso que a gente está comentando aqui. Entrando um pouquinho mais ali no detalhe, né, a gente tem uma parte da base de tudo isso. Então, ali a gente colocou o logo da Wi-Fi, né, da internet, que é o que conecta tudo. Então, você tem seu celular, seu notebook. Se você não tiver internet, boa parte das coisas que você quer fazer não vão funcionar. E se você tem a Wi-Fi, mas, nossa, meu celular não está aqui ou está sem bateria, você também não vai conseguir viabilizar grande parte desses produtos, né, e serviços que a gente tem hoje. Então, isso aqui representa realmente essa base, né, essa infraestrutura, por assim dizer, que acaba conseguindo viabilizar tudo que a gente está comentando. Ali no cantinho, a gente tem um exemplo, né, que representa assim, servidores, que é basicamente um conjunto de computador. A gente fala muito de nuvem, né, subir um arquivo na nuvem, sei lá o que está na nuvem. A nuvem, na verdade, é o computador de uma outra pessoa. Então, quando eu falo, alguma coisa está na nuvem da Microsoft, isso quer dizer que essa coisa está guardada em algum computador da Microsoft em algum lugar do mundo. E como hoje a gente tem essa possibilidade de se comunicar muito rápido, desses computadores se comunicarem muito rápido, você pode ter alguma coisa guardada num computador nos Estados Unidos, por exemplo, e que você acessa agora aqui no Brasil pelo seu celular, usando 3G, 4G, 5G. Né? Enfim, e toda essa conectividade está cada vez mais intensa. Então, hoje vocês já devem ter visto, eu vim sério, mais ou menos, geladeiras, por exemplo, que conversam com você, fazem suas compras, enfim. Um jeito de representar isso bem também, que a gente colocou ali, é a Alexa. Então, talvez alguém aqui já tenha sido agraciado em algum sorteio nesses eventos com uma. A Alexa, ela simboliza tudo estar conectado. Mas, se a gente colocar uma Alexa agora aqui e falar, por favor, apague a luz, nada vai acontecer, a não ser que as lâmpadas também sejam inteligentes, né? Também sejam apropriadas para isso. Então, tudo isso mostra que em cada coisa, cada detalhe, tudo precisa estar conectado, tudo precisa se conversar e cada vez mais a gente tem isso presente mesmo no nosso cotidiano. As redes sociais, né, são um símbolo aí da tecnologia, viabilizadas pelo celular, pelo notebook, pela internet, e que, bom, não é incomum ter alguma rede social que você acessa todos os dias. E isso é muito legal, porque você consegue dar escala para coisas que fazem sentido, então, propagar mesmo notícias, conhecimento, coisas boas e que fazem sentido, é uma faca de dois gumes, porque se você consegue dar escala para coisas boas, você também consegue dar escala para coisas ruins, e espalhar até desinformação. Então, tudo isso tem que ser visto, né, e pensado com muita atenção. O WhatsApp, né, é talvez um dos principais meios de comunicação que a gente usa hoje. A gente, tanto na vida pessoal quanto na vida acadêmica ou profissional, é realmente algo imprescindível. Né? Essa ligação aí deve ter sido por internet.
E aqui a gente trouxe alguns exemplos também, né, das tecnologias que estão muito empermeadas no nosso dia a dia, como o Spotify, que é uma solução de streaming de música, né? Então substituiu totalmente o MP3, as pessoas terem que baixar, não sei se alguém já teve essa experiência de ter que baixar uma música pirata na internet em algum lugar, ou comprar Pirata, um não. CD e colocar dentro do... Lógico, eu não estou estimulando nada desse tipo, mas colocar um CD, comprar um CD ali no camelô para colocar no carro, né? Tudo isso foi substituído ali, legalizado, inclusive, pelo Spotify, né? Onde ele consegue distribuir todos os direitos autorais pelas pessoas, e é tão prático que você consegue colocar no seu carro, colocar no seu celular, colocar no seu MP3, no seu MP4, em qualquer outro dispositivo que você tenha. Inclusive, conecta até na Alexa. O YouTube, que veio revolucionando muito de como as pessoas consomem informações em forma de vídeo, né? Que descobriu-se que muitas pessoas gostam de consumir informações de jeitos diferentes, aprendem de jeitos diferentes, seja lendo, seja vendo um vídeo, seja escutando um áudio. Então, o YouTube também veio para fortalecer muito disso. E também como uma plataforma de entretenimento, né? Que tem pivotado para ser uma plataforma de conhecimento, de centralização de conhecimento, assim como o TikTok. E o Netflix, que é um caso à parte também, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas que todo mundo deve conhecer aqui, né? Que é uma plataforma que revolucionou como nós consumimos conteúdos de vídeo, como assistimos séries longas pela nossa televisão, né? Então, outro exemplo. E aqui a gente trouxe os principais, na nossa opinião, né, os principais protagonistas desse cenário de mudança digital. São dois grandes concorrentes ali, a Microsoft, que surgiu em meados de 75, o Google, que é um pouquinho mais recente, em meados de 90. E são duas grandes concorrentes que sempre estiveram ali protagonizando esse cenário de mudança digital no nosso dia a dia. Tanto o Google quanto o Microsoft atuaram muito na parte de eficiência, quando a gente vai trabalhar, né, seja com o Google Sheets, o pacote Office, com todas as aplicações em cloud que eles têm também. Então, o Microsoft também tem soluções em cloud, a Google também tem soluções em cloud, e agora a nova batalha deles, né, o campo de batalha deles, é a parte de inteligência artificial. Muitos de vocês já devem ter escutado do ChatGPT, né? O ChatGPT tem se tornado viral no mundo, em todo mundo. Quem não escutou, a gente trouxe um pouquinho do exemplo de como se usar ele aqui, mas o ChatGPT foi uma plataforma desenvolvida ali pela OpenAI, que foi fundada pelo Elon Musk. Ele saiu da operação, mas tem um pezinho dele, um dedinho dele aqui, que se popularizou, foi investida pela Microsoft, recebeu mais de 1 bilhão de investimentos recentemente para continuar crescendo. E o Google, nessa tentativa de concorrer junto, né, de não sair para trás, tem desenvolvido o Bard, mas que ainda está em estágio de desenvolvimento, está em estágio de testes ali, não está disponibilizado para o mercado. E aqui a gente trouxe um exemplinho de como se usa o ChatGPT, que caso alguém não conheça aqui, eu realmente recomendo que vocês testem. Dá para acessar pelo celular mesmo, ou pelo navegador web, e funciona muito na parte de perguntas, né? Nós vamos fazer algumas perguntas aqui para o ChatGPT. Vendo se o ChatGPT sabe o que é um RPPS, então parece que você está conversando com uma pessoa mesmo, né? Então você fala, a gente colocou ali um olá, né? Nem precisa, mas você sabe me dizer tal coisa? E ele vai falar, sim, posso te dizer. Você poderia me ajudar a escrever um e-mail abordando tal assunto, escrevendo tal justificativa? Ah, claro, está aqui um modelo de e-mail. Então, ali a gente perguntou o que é um RPPS, né? Ele traz ali uma definição. E aí pergunta, você sabe me dizer quantos RPPS existem no Brasil atualmente? E aí ele vai trazendo esses dados, né, como se fosse uma pessoa com muito conhecimento mesmo. A ideia dele surgiu exatamente disso, né? Então, poxa, se a gente tivesse que fazer as perguntas certas para o Google e conseguir isso de uma forma automatizada em um único terminal, como seria a cara desse produto? Aí que veio a ideia toda do ChatGPT, né? É um buscador, ele tem os crawlers dele pela internet, ele consegue navegar pela internet, assim como o Google, mas, além disso, ele tem inteligência artificial, modelos de inteligência artificial, tanto na parte de interpretação de linguagens, quanto na parte de conexão de conhecimentos mesmo e de validação de informações. Lógico que essa parte de validar as informações é um problema até nos dias atuais. Mesmo sem inteligência artificial, a gente ainda aceita algumas informações erradas, imagina com inteligência artificial.
Então também é algo bem interessante para ser explorado, é uma tecnologia super recente e, enfim, depois deem uma olhadinha. Mas, bom, se no nosso dia a dia a gente vê toda essa influência mesmo da tecnologia e ela mudando o nosso cotidiano, nos investimentos isso não é diferente. Aqui a gente tem uma imagem, né? Essa aí foi a primeira calculadora científica lançada pela HP. Não sei se alguém aqui lembra dela, mas ela foi lançada ali em 68. Então, nos anos 70, se você precisasse gerar algum relatório, né, vamos fazer aqui umas análises de investimentos, o cálculo ia ficar sendo feito ali por essa calculadora. Os gráficos eram desenhados manualmente, você não tinha um software, uma tela, né, como você tem hoje, tem vários sistemas que você já tem os gráficos prontos, ou consegue construir os seus muito facilmente. Você precisava fazer as coisas manualmente. Então, vamos ver uma série temporal da evolução do preço, né, desse ativo? Beleza, vamos pegar um papel quadriculado, pegar a calculadora e fazer todo esse processo de construir mesmo esse gráfico manualmente até ter tudo pronto e você conseguir ter essa visão e tirar alguma conclusão. Aqui, uma foto, né, um clássico, o pregão da Bolsa ali em meados do século XX. Ou seja, gente, tudo isso não faz muito tempo, né? As pessoas que estão aqui lembram disso. Então, o pregão era aquela confusão, né? Um monte de gente gritando, meu Deus. A gente vai até comentar um pouquinho mais o caso da Bolsa, mas tudo isso mudou muito. Então, hoje, a gente tem diversos sistemas que afetaram muito o dia a dia dos investimentos também. Aqui a gente tem algumas imagens, né, que representam algumas ferramentas e algumas empresas que estão envolvidas nisso, mas tudo isso teve algumas consequências, né? A primeira delas, a democratização dos investimentos. Então, com todo esse acesso facilitado à informação, às ferramentas, o jeito que as coisas funcionam, ficou muito mais possível você ter mais pessoas investindo em mais ativos diferentes. Além disso, a gente teve novos ativos viabilizados pela tecnologia. Alguns exemplos aqui, né, a gente tem as criptomoedas, então quem nunca ouviu falar de Bitcoin, Ethereum, esse tipo de ativo não seria possível não fosse essa evolução tecnológica. As NFTs também, não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é uma arte digital, por assim dizer, né? É você ter um item de arte ali único e que é seu, mas na verdade isso é um token, é um ativo digital mesmo, você não tem uma versão física ali do NFT. E a gente tem, por exemplo, alguns tipos de investimento, como robôs que recomendam ativos, recomendam carteiras. Tudo isso só é possível por conta de todo esse desenvolvimento. A gente tem também um aumento na eficiência e na confiabilidade. Então, se antes você precisava traçar os gráficos manualmente, hoje você tem vários sistemas que conseguem te ajudar com isso. Isso traz muito mais eficiência para você conseguir fazer realmente análises mais profundas e mais complexas mesmo. E a questão da confiabilidade é até a confiabilidade da própria operação. Então, se você pensar como uma operação acontecia antes e como ela acontece agora, hoje em dia você tem uma segurança maior de que aquele ativo realmente está na sua carteira, tem aquele preço. Enfim, é realmente uma mudança muito grande. Um outro ponto é a questão da consistência das informações. Então, você ter o mesmo preço em todos os lugares. Quando a gente pensa, antigamente tinha muita distorção, né? Tanto que teve até gente que ganhou bastante dinheiro explorando essas distorções do mercado. E hoje isso acontece muito menos, né? Por fim, a gente traz a questão dos controles mais robustos. Esses controles têm muito a ver com você conseguir usar todas essas ferramentas integradas de modo a ter essa visão geral sempre e a conseguir identificar um problema com muito mais facilidade e velocidade mesmo. Os próprios sistemas, né, de planilhas, Excel, Google Sheets, trazem bastante esse papel, né? Porque eles substituíram a calculadora. Então, você consegue fazer qualquer verificação, qualquer conta, gerar um gráfico ali, com muita facilidade. E isso muda bastante o jeito que você acompanha a sua carteira e lida com todos os seus investimentos. E compilando tudo isso, né, a gente percebe aqui uma série de padrões, esses padrões no mercado, essa metodologia de transformação,
digital, né, ela tem ganhado, esse movimento tem ganhado muito mais força ali com a difusão da internet, principalmente após os anos 2000. O que a gente chama ali como um todo de transformação digital, né? E ela nada mais é do que a mudança na mentalidade de todo mundo ali que está trabalhando em alguma organização, em alguma empresa, que tem como objetivo estar se tornando mais eficiente, mais modernas e conseguirem acompanhar esses avanços tecnológicos, né, que são cada vez mais velozes, cada vez mais impactantes e cada vez mais rápidos. E para trazer um exemplinho aqui de transformação digital de empresas que passaram por isso, né, até para a gente se contextualizar um pouquinho no que é transformação digital, o que as empresas fazem para poder passar por elas, o que elas estavam fazendo, a gente estudou alguns casos aqui, começando pelo da Netflix, né, que eu trouxe lá atrás, que teve a fundação em 1997, com o objetivo de alugar e vender DVDs pelo correio. Já era uma proposta um pouquinho diferente da Blockbusters. Na época, inclusive, a Netflix foi a principal responsável pela falência de todos os modelos que a gente tinha bem próximos da Blockbusters ali, de aluguel de DVD, né? E que em 2000 eles começaram a trabalhar um pouquinho, nos anos 2000, eles começaram a trabalhar um pouquinho no sistema de recomendação de filmes, né? Então, queriam ter que nem aquela agência lá, pessoal, para você chegar lá e o moço que aluga o DVD para você já conhece seu gosto, te dá uma recomendação. Eles fizeram isso por algoritmo ali por trás, né? Em 2007, eles adaptaram a tecnologia deles, quando começou a surgir as plataformas de streaming de serviços, eles começaram a falar, pô, por que eu não coloco isso para eu streamar os meus vídeos, para eu não precisar ter um compartimento físico para levar para o cara um compartimento físico para ele ter o vídeo dentro dele. Eu vou ter o compartimento físico, ele só vai acessar a internet, vai acessar e vai ver os vídeos dele pelo meu computador. E aí a Netflix virou o que ela virou hoje, essa grande febre ali que está presente em grande parte dos dispositivos móveis ali e dos computadores e das televisões nas nossas casas. Outro case também de sucesso de empresa que passou pela transformação digital, né? Esse caso aqui é um pouquinho diferente da Netflix, que embarcou dentro do seu produto principal, dentro do seu serviço principal, as tecnologias. A Natura não necessariamente colocou dentro, oferece isso para venda para as pessoas. Ela utilizou a tecnologia para melhorar a operação dela cada vez mais. A Natura, passando um pouquinho pelo case da Natura, ela foi uma empresa fundada em 69, né, com o objetivo de aliar os cosméticos a relações pessoais entre humanos, né? Aquele modelo de eu tenho um consultor da Natura, ele vai saber qual que é o produto ideal para mim, ele vai saber qual que é a maquiagem ideal para mim, ele tem esse contato, ele consegue fazer essa venda mais humana. E como que eu consigo escalar isso de uma maneira sólida, né? Hoje, em 2009, aliás, eles bateram cerca de 1 milhão de consultores na Natura. Agora pense você gerir uma empresa com 1 milhão de colaboradores. Isso aqui é muito difícil. E para tudo isso acontecer, eles foram implementando no seu back-office ali soluções de tecnologia, né? Desenvolveram plataformas para poder comunicar, fazer uma rede de comunicação eficiente entre esses 1 milhão de consultores, entre a equipe de desenvolvimento de produtos da Natura, entre a equipe de marketing da Natura, para conseguir ter toda essa gestão de uma empresa mega escalável. E, além disso, eles também começaram a investir agora, recentemente, em startups de machine learning, também para aplicar isso em quais são os produtos que eu devo prototipar, desenvolver e colocar no gosto do público. E, por fim, eles também conseguiram um incrível marco de diminuir o tempo de time to market, que é basicamente o tempo em que eu prototipo um produto, tenho ideia de um produto, e ele chega de fato ali ao meu consumidor final, que antes era de 6 meses, eles conseguiram reduzir isso para 1 semana, né? E tudo isso com muita tecnologia ali por trás, muita metodologia também, né? Metodologia ágil aqui envolvida. Comentando aqui mais um caso, né? O caso da Bolsa. A Bolsa aqui no Brasil, ela foi fundada em 1890. Aqui tem uma imagem, né, de uma das primeiras sedes que ela teve, mas vamos comentar um pouquinho sobre processo. Eu não sei se alguém aqui conhece esses papéis, isso aqui são cautelas, elas basicamente representam o ativo em si. Então, se você tinha um título público, na época você tinha um papel escrevendo, você tem um título público, vale tanto, e é isso. E isso servia também para as ações.
Então, você não tinha um aplicativo no celular te mostrando ali toda a sua carteira e vários gráficos bonitinhos. Você tinha que ter realmente esses papéis. E hoje, até hoje, né, tipo, a gente tem algumas heranças disso, porque a gente fala que tal papel vai pagar cupom. E o cupom é porque os papéis, antigamente, eles tinham uma cartelinha de cupomzinhos, então você precisava destacar esse cupomzinho e ir lá na sua corretora para receber o pagamento por aquele cupom. Então, apesar desse termo não ter mais a ver com como o processo funciona hoje, né, acabou ficando essa herança de a NTNB tal vai pagar tanto de cupom agora esse mês. Aqui a gente tem a mesma foto, né, mostrando como funcionava o processo ali do pregão. Então, é bem diferente, né, do que acontece hoje. E como as cotações eram acompanhadas ali dentro da bolsa. Então, basicamente, você tem um quadro negro gigante, uma pessoa que sobe lá e que vai anotando manualmente quanto que está o preço de cada ação. Agora, pensa que loucura, você comprar um título público, uma ação, enfim, qualquer coisa dessa forma. Hoje, quando vocês vão comprar um título público, tem que fazer a cotação com, no mínimo, 3 corretoras, né? Tem gente que faz com 20 corretoras, enfim. Isso não seria muito viável há não muito tempo atrás. E o interessante é que as coisas mudaram muito, mas o que acontece, a base ainda é a mesma. Você ainda tem uma pessoa que compra e uma pessoa que vende. Você ainda tem um ativo que foi emitido de tal forma, paga tanto de juros, com tal frequência. Mas só que, como a forma mudou muito, o processo mudou muito, isso trouxe algumas evoluções, né? Algumas transformações. Aqui a gente trouxe algumas imagens da Bolsa, mas a verdade é que quando você pensa nesse processo, às vezes é até difícil encontrar uma imagem que represente bem. Porque você tem um computador conversando com o outro, uma operação que acontece dentro do computador. Então, você não tem mais exatamente um papel que vai de um lado para o outro. E aí as imagens ficam muito esquematizadas, até. A coisa fica muito mais abstrata. Mas toda essa transformação tem consequências. Então, aqui um exemplo, né, a gente tem a evolução da posição de pessoas físicas, ali pensando na parte do Tesouro Direto. Então, de 2013 até o primeiro TRI ali de 2022, a gente tem um crescimento absurdo de pessoas que conseguem agora investir nesse tipo de ativo e que conseguem investir com valores cada vez menores. Então, você tem cada vez mais gente com um ticket médio menor. Isso porque, se é fácil, se a gente consegue dar escala, a gente consegue também viabilizar essa democratização. Aqui a mesma coisa, pensando nas ações, né, à vista. Então, é um efeito muito similar. E, bom, se a gente está falando de transformação digital aqui, né, de maneira ampla, dando exemplos de grandes empresas, e no RPPS? Então, a gente vai comentar agora um pouquinho a aplicação da tecnologia do jeito que funciona para o seu RPPS. Fazendo esse paralelo, né, das empresas que passaram por essa transformação digital, quais são os padrões ali, o que foi objetivado em cada uma dessas empresas ali, e trazendo para o contexto de RPPS, uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter aqui em mente é o aprendizado contínuo, né? Então, nem todo mundo precisa ser engenheiro, nem todo mundo precisa ser desenvolvedor, mexer com tecnologia. Muitos aqui já estão envolvidos com tecnologia, já fizeram Pix, já subiram arquivos na nuvem, né? Então, está sempre aprendendo, está sempre antenado. Isso é o mínimo necessário para que a gente consiga estar transformando digitalmente as nossas entidades. E lógico que, como a velocidade da tecnologia tem sido cada vez mais veloz, né, em trazer novas tecnologias que impactam muitas pessoas cada vez mais, é importante a gente não sair adotando qualquer tecnologia. Não é qualquer tecnologia que vai servir para o meu negócio. Então, é sempre pensar, poxa, qual que é o meu core, qual que é o que eu me proponho a fazer, o que eu me proponho a fazer de melhor. Então, é nisso que eu tenho que focar e trazer tecnologias que me ajudem, que vão me ajudar a chegar nesse objetivo, né? E, por fim, é essencial que todo mundo esteja pensando e conversando sobre isso, porque a transformação digital, por mais incrível que ela pareça, ela é muito demorada, ela é muito devagar e ela depende de cada pessoa
que está presente nessa instituição. Então, as pessoas têm que estar alinhadas nisso, as pessoas têm que estar conversando e estar sempre conversando de novas tecnologias. É um jeito de promover a curiosidade de outras pessoas para saberem, poxa, será que não tem nenhuma outra tecnologia que pode me servir aqui? Essa mente de estar sempre querendo melhorar alguma coisa que eu já tenho andando, que eu já tenho desenvolvido, ou fazer, ou viabilizar alguma coisa que eu queira fazer. Quando a gente fala dessa questão do aprendizado contínuo, os próprios eventos, né, são um exemplo de promoção disso. Então, quando você busca, às vezes, entender alguma coisa um pouquinho melhor, conversar com alguém, tudo isso vai em direção à transformação digital. E essa parte da troca, ela é muito importante, porque é quando a gente conversa entre as pessoas do próprio RPPS, com pessoas de outros RPPS, com outras empresas, com pessoas que às vezes nem sabem o que é um RPPS, vão vindo mais conhecimentos e ideias também de como fazer as coisas de um jeito melhor. Aqui a gente não está falando só de, beleza, vamos todo mundo agora, vamos todo mundo virar desenvolvedor, todo mundo vai ser cientista de dados. Não é bem isso. E vamos todo mundo adotar agora técnicas de inteligência artificial para fazer o desenvolvimento do modelo. Na verdade, quando você melhora um processo dentro do seu RPPS, isso está indo em direção à transformação digital, porque você está melhorando o dia a dia. Então, isso vai das pequenas às grandes coisas mesmo. E a questão de não adotar qualquer tecnologia também é muito importante, porque não é tudo que funciona para todo mundo. Não é porque uma coisa funcionou para um outro RPPS que vai funcionar para o seu. São realidades diferentes, mas essa troca e esse bom senso e esse zelo acabam fazendo tudo isso dar certo. E talvez, né, esteja aí na mente de alguém, legal, e aonde que eu vou aplicar tudo isso? Bom, mais algumas perguntinhas aqui. Quem já retificou um DAI? Algum RPPS aqui já teve que retificar um DAI por algum motivo? Por que que você teve que fazer isso? Então, às vezes teve um reprocessamento de algum extrato ali, teve algum erro de digitação, mudou alguma coisa. Enfim, o que que leva uma pessoa a ter que retificar um documento que foi enviado? Você já percebeu que precisa colocar a mesma informação em vários lugares? Então, eu até comento, poxa, quando você faz uma operação, você precisa fazer a operação de fato, então você precisa, enfim, boletar, seja no sistema, mandar algo para o gerente ali do banco, então a operação precisa acontecer, o dinheiro precisa ser transferido de um lado para o outro, beleza. Aí você precisa colocar em algum controle interno que você tem, seja uma planilha, um sistema de gestão, aí você precisa colocar também no sistema de contabilidade, aí você precisa gerar o XML para mandar para a UDESP, né, para quem é de São Paulo, ou para o seu Tribunal de Contas, e aí você precisa também colocar no DAI. Então, assim, a mesma informação precisa ser colocada em pelo menos uns 5 lugares diferentes. E a chance de, em algum desses lugares, ter, eventualmente, algum erro de digitação é muito real, né? Alguém já teve dificuldade ou demorou mais do que gostaria para atualizar um relatório? Então, esse é um outro ponto, né? Dependendo do jeito que você gera as coisas, elas vão demorar mais tempo. E então, respondendo aqui novamente a pergunta, né? Aonde que a gente pode aplicar tudo isso? Bom, essas imagens foram tiradas em alguns eventos e a ideia é que elas representem todos vocês. Inclusive, tem uma imagem ali que é desse evento aqui. Então, por favor, sintam-se representados, porque aonde a transformação digital deve ser aplicada dentro de um RPPS na área de investimentos, jurídico, benefícios, recursos humanos, conselhos, financeiro, contabilidade, enfim, em todas as áreas. Os nomes podem mudar, podem ter subdivisões, mas a verdade é que cada instituto, apesar de ter as suas peculiaridades, se encaixam nessa questão da transformação digital, de terem muitos processos correndo e que podem ser melhorados. E aí é que a gente trouxe um pouquinho do que buscar para facilitar nesse processo de transformação digital, né? Como sugestões para a gente não perder ali o foco de quando a gente estiver passando por toda essa mudança, passando por essa intempestividade, o que a gente deveria estar olhando ali em prioridades, né? E o primeiro ponto, o que a gente sempre tem que buscar, é a democratização da informação. A democratização da informação é um tópico que a gente já trouxe várias vezes aqui dentro, né? Que é
é a proposta de toda a tecnologia, democratizar o acesso a serviços que antes não eram acessíveis por todo mundo, né? Eram acessados somente por um percentual muito pequeno da população. Então, quando a gente está falando de transformação digital em um RPPS, trazer essas informações, dar acesso às informações, não só para um RPPS, mas para todas as empresas, né? Para todos os colaboradores, porque todo mundo aqui, tenho certeza que já se deparou com um cenário do tipo, poxa, o que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão, eu vou para o caminho A ou eu vou para o caminho B. Então, se eu não tenho acesso à informação que vai me ajudar a tomar essa decisão, no fim do dia eu estou só chutando um lugar para eu ir. E a questão da democratização da informação, né, um bom exemplo acaba sendo a ideia do portal da transparência, que é justamente você dar acesso à informação expandindo além até das paredes ali do RPPS. Então, você dá informação, né, dá essa transparência para toda a sociedade mesmo. Mas, se você precisa fazer isso para toda a sociedade, fazer isso dentro do próprio RPPS acaba sendo ainda mais importante, né, para que todo mundo consiga realmente ter a melhor visão possível daquele instituto e trabalhar para crescer sempre. Tomar decisões orientadas a dados também é outra coisa que a gente deve estar sempre buscando, né? Isso não só para a gente participar da transformação digital, mas também para ter toda uma equipe, toda uma empresa ali orientada a dados, né? O que a gente chama de data-driven, e com experiência pessoal mesmo. Eu participei, fui parte de uma empresa alguns anos atrás, de uma holding que a gente estava crescendo muito, entrei lá com 50 colaboradores, ela acabou saindo com 300 colaboradores, e a gente passou por esse momento, né? Uma das minhas missões lá dentro era trazer exatamente essa transformação ali, cultural nas pessoas, onde as pessoas não tinham acesso à informação, cada um ia fazendo a sua parte, era uma startup no começo, né? E a gente começou a se transformar em uma holding, recebemos captação, foi crescendo, então não dava mais para as pessoas só saírem fazendo as coisas conforme elas achavam, porque já estava tendo muita divergência de informação, estava tendo muita divergência e conflitos entre projetos e ineficiência. Para a gente chegar a um outro patamar de eficiência e organização, a gente teve que começar a centralizar todas as informações. Então, antes de centralizar e dar a informação para todo mundo, nós começamos com um movimento de centralização de todas essas informações. Uma equipe só ficou responsável por deter todos os dados dessa empresa e no momento que ela ficou responsável por deter os dados, ela também ficou responsável por ter o crivo de saber quais dados eu vou passar adiante, quais não devo passar porque não são convenientes ou estão errados ou não estão validados, né? E aí, a partir do momento que isso aconteceu, a gente conseguiu democratizar novamente o acesso à informação a todas as outras equipes, a todos os outros líderes, e todo mundo começou a tomar decisão pautada em dados, né? A gente não entrava mais em reunião e as pessoas falavam, não, porque eu acho que a gente tem que ir para cá, eu acho que a gente tem que ir para lá. Era totalmente baseado em fatos, né? Então, decisão orientada a dados não quer dizer que, eu vou ver uma planilha e vou tomar uma decisão. Eu vou enxergar o fato, eu vou validar o fato antes e conseguir trazer isso para a minha realidade, para o meu contexto, e eu vou tomar uma decisão lógica com base nos fatos que eu evidenciei e enxerguei. Essa ideia de ter, né, decisões orientadas a dados é você conseguir realmente embasar a atitude que você está tendo ali. Então, por que você investiu no fundo A e não no fundo B? Por que você comprou tal papel? Por que sua carteira está dessa forma? Poxa, porque com base nesses dados e também não é qualquer dado, né? Porque, na verdade, o exemplo que o Gustavo trouxe aqui, ele é muito bom, porque mostra que, poxa, não é também qualquer informação. Precisam ser informações que fazem sentido, que vêm de fontes oficiais, que foram validadas. Porque, poxa, quem nunca também fez um cálculo e encontrou uma rentabilidade de 150 por mês ali no fundo e olhou e falou assim, acho que algo de errado não está certo aqui. Então, a questão das decisões orientadas a dados, elas ajudam a gente a embasar esses caminhos que a gente segue. E isso não quer dizer que você vai acertar sempre, né? Infelizmente. Mas você tem ali uma chance de acerto maior e você consegue realmente justificar cada tomada de decisão. Então, a questão de você ter as informações estruturadas, adequadas e disponibilizar isso para todo mundo é o que faz você conseguir escolher qual o melhor caminho. E com isso, a gente consegue
inclusive, ganhar mais tempo e eficiência para focar no que a gente realmente precisa focar, né? Então, a gente fala de blindar o core. Qual que é o core da nossa empresa? O que, que a gente deveria estar fazendo? O que, que eu quero me propor a ser o melhor? Então, no momento que eu me proponho a isso, eu sei que o mundo, como um todo, né, ele ainda não está no nível que a gente deveria, que a gente almeja estar, em termos de, poxa, eu sonho trabalhar com isso, eu quero ser o melhor gestor de investimentos da minha carteira. Poxa, esse cara ainda vai ter que preencher relatório, ainda vai ter que baixar arquivo, vai ter que fazer uma série de outros trabalhos ali que não estão dentro do que ele está propondo, né? E a tecnologia vem exatamente para a gente pensar sobre isso. O que, que eu quero estar fazendo e como a tecnologia pode vir a me ajudar no que eu estou propondo a fazer. É basicamente pensar no que realmente importa para o seu RPPS. Tipo, para que seu RPPS existe? Para que um RPPS existe? Quando a gente pensa, por exemplo, na prestação de contas é importante? É super importante, mas não é para isso que um RPPS existe. Então, quando você pensa nessa questão da eficiência, tem muito a ver com automação, integração, em você conseguir estruturar processos que façam ali cada vez mais sentido para você focar no que você realmente precisa. Então, se tem algum ponto de melhoria, se você consegue gastar menos tempo com algum processo, pode ser interessante para que você consiga se dedicar mais ao resto e a atingir realmente os objetivos que o seu RPPS tem. E, por fim, a gente tem que buscar sempre a consistência, né? Que eu comentei um pouquinho em decisão orientada a dado, mas você ter consistência para você analisar tanto os dados, mas quanto ter essa consistência, essa persistência para você continuar olhando e tentando fazer as coisas da maneira mais transparente possível e mais democratizada possível. Isso exige esse tempo, né? E tempo é uma das principais causas ali que inviabilizam certas transformações. E é por isso que, para tudo na nossa vida, a gente tem que ter consistência, a gente tem que ter, precisamos ter ali a dedicação, essa vontade constante e não esquecer o que a gente está buscando aqui, né? Então, no que a gente se propôs a fazer, quais são os nossos objetivos, como que a gente consegue usar a tecnologia para isso, como que a gente consegue trazer informação para que todas as outras pessoas consigam trabalhar e exercer o que elas querem fazer também, né? Como que a gente consegue trazer mais eficiência para todo mundo. Isso é um trabalho que começa ali dentro da gente, né, de pessoa a pessoa, e que com consistência, à medida que cada pessoa for tomando essa decisão de transformar e de melhorar e de trazer mais eficiência para dentro de casa, a transformação vai acontecer de fato. A questão da consistência, ela vai da gente conseguir ter um nível de entrega, né, sempre, ter aquela base bem construída, vem da consistência de informações também, de você sempre conseguir fazer o que precisa mesmo, né, de maneira consistente. Bom, nem tudo são flores, né, a gente gosta muito de tecnologia, então a gente tende a explorar bastante esse assunto e ver realmente os pontos positivos acima, né, dos desafios, dos pontos negativos, dos riscos que a gente tem, mas é sempre importante, como em tudo na vida, né, prestar atenção em alguns pontos. Então, aqui a gente elencou 3, né? Independente da forma que você faz as coisas, você sempre tem risco. Então, poxa, se as minhas ações são todas papéis, tem o risco de eu perder esses papéis, de pegar fogo e sumir, e agora meu ativo sumiu. Então, esse é um risco quando você lida somente com o meio físico, né? O meio digital também tem os seus pontos de atenção. Então, o primeiro que a gente coloca aqui é, talvez, o que vem na cabeça de todo mundo, né? Que é a segurança da informação. Então, é essencial garantir a segurança dos dados dos RPPS e de todos os envolvidos, adotando medidas de proteção e gerenciamento de riscos. A gente ouve falar muito, né, Lei Geral de Proteção de Dados, vazou os dados de tal empresa, o que são dados sensíveis, o que não são. O RPPS não é diferente. Apesar de muitas das informações ali serem públicas, né, principalmente quando a gente pensa na parte dos investimentos, porque você precisa preencher o DAIR, isso é público, né? Qualquer um que entrar lá no site consegue acessar e ver a sua carteira e tal. O RPPS também lida com muitos dados sensíveis. Então, quando você pensa ali nas pessoas que trabalham no Instituto, né, ou
na área de benefícios, então, você tem uma série de questões que você precisa ter cuidado. Infelizmente, a segurança da informação ela não é perfeita. Então, às vezes o pessoal até me pergunta, mas então é impossível hackearem esse sistema? Gente, nenhum sistema é impossível de hackear. Inclusive, as grandes empresas, né, os grandes bancos, quando você pensar Itaú, Santander, Banco do Brasil, enfim, eles correm o mesmo risco. E eles têm problemas com segurança da informação. É uma espécie de guerra ali. Então, o que a gente precisa fazer é ter processos adequados, tipo, ter sistemas que fazem sentido, ter toda a parte ali de segurança dentro do computador e alinhamento entre as pessoas também. Porque muitas vezes a segurança não é nem que uma pessoa hackeou, é porque alguém deixou o sistema aberto. É porque alguém falou a senha para uma pessoa que não deveria. Então, essa questão também é super delicada, ela assusta, mas ela tem um caminho que faz sentido, tá? Que você não pode esquecer dela, mas eu acho que a gente também não pode ter medo de utilizar a tecnologia por conta da segurança da informação. Pra vocês terem noção do quão importante é a questão da segurança da informação, as empresas, antigamente principalmente, né, eu passei pela Cielo um tempo atrás, uns 6 anos atrás, trabalhei lá dentro, e lá dentro tem uma cultura muito sólida a respeito de segurança da informação, porque muitas empresas de adquirências ou outros modelos de negócios dependem somente de informação. O que eles são? São uma base de dados de todo mundo que transacionou no meu negócio, é uma base de dados de quanto que cada pessoa que pode estar faturando ou não, depende se essa pessoa tiver uma maquininha ou não. Então, tem N negócios que são interessados nesse tipo de dados, né? Esse é um dado extremamente estratégico, importante ali para vários outros tipos de negócio. E as pessoas tentam mesmo roubar esses tipos de dados. Então, a gente não pode deixar só pensar que a transformação digital e a democratização dos dados, esses dados são para todo mundo, não é. Nem todo dado é para todo mundo, tem muito dado que é importante para estar dentro da empresa e guardado as 7 chaves de fato, né, com alguns acessos pessoais. Tem muito caso de pessoas que saem da empresa, baixa a base de dados e vai embora, vai para outro lugar, leva para a concorrência. A concorrência se desenvolve e já isso causa uma queda imediata no faturamento da outra empresa. Então, é um ponto tão crítico que isso chega a mudar o quanto uma empresa vale e se ela vai ter futuro ou não. Então, é por isso que a gente lida com tanta cautela quando a gente fala de segurança de dados também, né? Então, segurança da informação não é só a gente pensar em, poxa, não vou usar pendrives, não vou puxar esses dados daqui, mas sim pensar, nossa, será que tem risco se eu subir isso aqui do jeito que está para o Google Drive da vida, para uma cloud da vida? Será que alguém consegue acessar? Será que outra pessoa consegue vir pegar esses dados? Se eu vou disponibilizar, talvez vocês não conheçam esse termo, APIs, mas é um termo muito comum hoje em dia para transmissão de serviços e de dados pelo mercado como um todo. As APIs é um jeito de eu comercializar meus dados de um jeito seguro, mas sempre que eu vou subir uma API também é um risco. Será que essa API está bloqueada? Será que alguém consegue ter acesso a essa API e baixar meus dados sem ter que pagar por elas, ou conseguir baixar mais dados do que eram para eles conseguirem baixar? Então, esse é o ponto assim, de atenção máxima assim, com relação à transformação digital, eu diria. Boa. Um segundo ponto de atenção que a gente levantou aqui é a questão do monitoramento. Então, quando você está trabalhando com transformação digital, essa transformação ela precisa ser constantemente monitorada para você garantir que está indo tudo certo. Então, se não é adotar qualquer tecnologia, né, como a gente comentou, é ver qual tecnologia resolve melhor o seu problema naquele momento, também não é adotar uma tecnologia que você julgou ali adequada e esquecer, porque mudanças, elas são trabalhosas. Então, quando você adota um sistema novo, por exemplo, não é, infelizmente, né, não é de um dia para o outro que, beleza, agora todos os meus problemas estão resolvidos e todos os meus processos foram melhorados. É realmente um processo que leva tempo, é um trabalho contínuo. Então, essa questão do monitoramento, né, principalmente pensando aí nos líderes das equipes, dos RPPS, é uma questão muito importante para você conseguir ir adequando ali esse caminho, essa direção que
que o RPPS está tomando e que o uso daquela tecnologia está tomando também, para você conseguir explorar da melhor maneira possível aquela oportunidade. Bom, até já puxei o gancho aqui, né? As mudanças não acontecem do dia para a noite. Então, é necessário ter muita consistência, resiliência e adaptabilidade. Justamente porque quando a gente fala em transformação digital, de um modo geral, não é uma coisa simples, né? Todo mundo, tipo assim, as pessoas às vezes realmente acham que vou comprar um computador melhor, vou contratar uns sistemas e é isso. Mas a transformação digital, ela vem muito mais como uma mudança cultural, de você ir atrás mesmo e buscar fazer isso acontecer. E apesar dos pontos de atenção aqui, não é que a gente queira desencorajar a transformação digital, é muito pelo contrário, né? Apesar dos vieses que tem, apesar de a gente precisar dessa segurança, estar sempre monitorando, ter essa consistência para ver se está todo mundo utilizando a tecnologia ou não, e estar com a orelha em pé sempre para ver, poxa, será que não tem uma tecnologia melhor? Será que a minha necessidade não mudou? Porque acontece na nossa necessidade de mudar. A transformação digital, no fim do dia, ela é eficiência, é trazer mais eficiência, é trazer escalabilidade para o nosso negócio. E muitas vezes isso quer dizer, sim, que vale a pena, sim, passar por esse processo de transformação digital, apesar das cautelas que a gente tem que ter e apesar desse processo que às vezes pode ser moroso ali. Tem um exemplo que eu acabo comentando às vezes, que a questão da transformação digital é igual você mudar de casa. Todo mundo quer morar numa casa melhor, né, mais bem localizada, maior, mais bonita, enfim. Mas a mudança em si, você ter que arrumar suas coisas, pegar os móveis, né, vender outro local ou desalugar, ninguém quer fazer isso. Eu acho que já mudei algumas vezes e, assim, é um processo chato, ninguém quer fazer. Mas todo mundo quer morar num lugar melhor. A transformação digital acaba funcionando um pouquinho dessa forma também. Então, no primeiro dia que você, poxa, mudou de sistema, está tentando construir ali uma macro para te ajudar no dia a dia, no Excel e tal, vai ser difícil. Vai ser um dia difícil, vai ser um dia que você vai dar uma travada, que às vezes você vai precisar pedir ajuda para alguém e tal, sendo que você estava super acostumado a levar 1 hora para fazer aquele trabalho e aí nesse dia você levou 2. Mas é uma questão muito de longo prazo, de você ver que aquilo vai te levar a algum lugar, que daqui a alguns dias você vai passar a fazer aquele trabalho de 1 hora em 15 minutos, por exemplo, ou que você vai fazer um trabalho mais completo. Enfim, é realmente uma questão de todo mundo dentro da organização, né, dentro do RPPS, trabalhar junto em prol disso. E, bom, a gente queria deixar aqui uma reflexão para fechar. A questão da mudança de mentalidade é um ponto nefrálgico para a transformação. O mais difícil é vender isso internamente, com mudanças de atitude, de comportamento, de perfil das pessoas. A gente continua batendo todos os dias nessa tecla, pensar diferente. Diz Paula Belize, a CEO da Microsoft. Na verdade, ela era CEO da Microsoft até 2019, se eu não me engano, mas essa citação acaba refletindo bem tudo que a gente colocou aqui. Então, quando a gente pensa em tecnologia, não é um ponto ou uma pessoa que resolve tudo e que muda tudo. Você pode ter pessoas que são catalisadoras, mas se você não tem todo mundo do RPPS ali alinhado, a coisa dificilmente vai para frente. E corre o risco de você até ter algumas distorções dentro do próprio RPPS, de você ter ali uma área que funciona super bem e outra que tem um monte de problemas. Enfim, é uma questão para realmente se pensar, né? Fica a reflexão. E, bom, eu acho que é isso. A gente queria agradecer muito a atenção de vocês. A gente fica super à disposição para tirar dúvidas agora ou depois, tem os nossos contatos aí. Tecnologia é um assunto que a gente gosta bastante, então, se vocês quiserem conversar qualquer dia, é só avisar, tá bom? Mas obrigada mesmo. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida?
fazer algum apontamento? A gente que Pode trabalha no perguntar, Instituto, nós temos ciência da necessidade da modernização, né, e também temos ciência também da dificuldade que é conseguir convencer as pessoas dessa necessidade, né? E é um tema interessante que a gente precisa levar para o nosso Instituto e refletir bastante sobre isso, né? Porque a nossa área é muito complexa e ela precisa de muita informação rápida, e os tribunais estão pegando no pé da gente, a Secretaria da Previdência também está pegando no pé da gente, e quanto mais modernizado a gente tiver, mais informatizado, a gente consegue atender com mais agilidade e mais precisão essas informações, né? Bom, se ninguém tem uma pergunta, então agradecer a presença da Giovana e do Tom, né? E vamos tomar nosso café. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal.